Dando continuidade aqui à era napoleônica do vídeo anterior, a gente vai estar falando um pouco aí sobre a reação e, consequentemente, o fim do governo de Napoleão Bonaparte, as suas consequências. Mas de antemão vamos perceber o que vimos logo na aula anterior. Vimos o significado aí da Revolução Francesa, além de perceber um pouco do governo de Napoleão como, no momento, consulado, posteriormente, sendo desenvolvido o imperialismo por Napoleão Bonaparte. No governo dele, ele vai reprimir os seus adversários, bem como vai desenvolver políticas e também estratégias para calar os seus inimigos. Vai trazer o desenvolvimento judiciário aí com relação ao Código Civil Napoleônico, para a época adotado aí até pelo próprio povo brasileiro, alguns dos seus princípios adotados no seu Código Civil. Falamos mais ainda das suas sucessivas vitórias militares para expandir o domínio francês, inclusive ainda decretando aí o bloqueio continental, que vai ter repercussão direta aqui também, ou indiretamente aqui no Brasil, com a vinda da família real. Falei ainda na última aula que essa expansão de Napoleão Bonaparte, ela sofreu resistência, e uma delas foi justamente a Rússia, que terminou por destruir o mito aí da invencibilidade de Napoleão Bonaparte. Hoje vou dar continuidade a essa parte da história que fala do governo de Napoleão Bonaparte. A última aula eu falei aqui justamente que ele governou depois que ter sido exilado na ilha de Elba. Ele volta para a França e governa apenas pouco mais de 100 dias, conhecido aí como governo de 100 dias. Então, vai ter uma nova coalizão, no caso agora a sétima coalizão, liderada agora pela Inglaterra, vencendo o exército napoleônico na Batalha de Waterloo. Desta vez, Napoleão foi preso, exilado em Santa Helena, uma ilha minúscula e longínqua sob o domínio agora inglês, situada no Atlântico Sul, a 1000 milhas da costa africana, onde passou os últimos anos da sua vida. Os principais vencedores das guerras napoleônicas, no caso, a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, eram agora os novos senhores da Europa. Então, essas potências, junto com a França monárquica, reuniram-se aí no Congresso de Viena entre os anos de 1814 e 1815, com o objetivo de restaurar a velha ordem que privilegiava a nobreza e o clero. Uma das decisões do Congresso de Viena foi a adoção do princípio da legitimidade, que defendia que ser legítima a volta ao poder das famílias que governavam os estados europeus antes da expansão napoleônica. Assim, as famílias reais destituídas foram recolocadas no trono da França, da Espanha, em Portugal e em vários outros estados da Confederação Germânica. Uma das decisões do Congresso de Viena também foi a adoção do princípio da legitimidade, como eu falei já. Uma figura de destaque no Congresso foi o diplomata francês Charles Taylor, que em sua habilidade conseguiu restringir as perdas impostas ao seu país pelos vencedores. Apesar disso, a França teve de pagar 700 milhões de francos às grandes potências e teve suas fronteiras drasticamente reduzidas, voltando a ser como antes da expansão napoleônica. Para manter assim um equilíbrio de forças entre as grandes potências, o princípio propunha agora compensar de forma equitativa as grandes potências pelo prejuízo sofrido das guerras napoleônicas, agora o princípio das compensações. As potências vencedoras, como Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, dividiram entre si territórios situados na Europa e nas antigas colônias europeias. Aqui está iniciando uma certa raiz que vai eclodir a Primeira Guerra Mundial no século XX. Então, ao redefinir aí o mapa da Europa,
apossando-se de territórios europeus, as principais potências vão obter aí expressivos ganhos territoriais, mas não respeitaram os interesses nem a autodeterminação dos povos das áreas divididas. Então, assim, os territórios dos povos alemães que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Áustrio e o Reino da Prússia. Isso vai trazer situações constrangedoras mais na frente, culminando com as guerras mundiais. Na divisão dos territórios coloniais, a principal beneficiada com certeza foi a Inglaterra, que vai obter concessões aí em vários continentes, como a região do Cabo, no sul da África e Ceilão, atual Sri Lanka, próximo à Índia e à Guiana, na América do Sul. Então, visando aí restaurar a antiga ordem, o imperador da Rússia, no caso Czar Alexandre I, propôs a criação da Santa Aliança, que é uma organização militarizada de defesa mútua, e os países que a lideravam eram a Rússia, Áustria e Prússia, julgavam-se com o direito de intervir e reprimir todo e qualquer movimento liberal nacionalista que obtivesse aí a independência, ou que tinha como objetivo a independência. Apesar desse empenho da Santa Aliança, não conseguiu impedir a eclosão ou a explosão de vários movimentos liberais e nacionalistas na Europa e os movimentos de independência na América de colonização espanhola. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Vamos fazer uma experiência com os direitos do cidadão. Olha, eu preguei essa placa na entrada do parque. Vamos ver o que acontece. Com licença. Por favor, você viu a placa? Não vi. Dá uma olhada. É proibido entrar no parque. Então, o que você achou dessa proibição? Meio ridícula, né? Como ridícula? É público o parque, como é que é proibido entrar no parque? Eu acho absurdo, né? Ridículo, porque o parque é do povo, né? Entrar no parque é um direito de todos nós, cidadãos. Para interferir nesse direito, é preciso ter uma boa razão e também autoridade para isso. No meu caso, eu não tenho razão e, como vocês viram, nenhuma autoridade. Mesmo assim, vocês perceberam como os cidadãos tiveram reações diferentes? Você vai ver o significado histórico das palavras restauração e reação, o que foram o Congresso de Viena, a Santa Aliança e os 100 dias de Napoleão, e o conflito dos conservadores contra os liberais na Europa restaurada. Pronto, o direito do cidadão de entrar no parque foi restaurado. Agora nós podemos começar a nossa teleaula. Nas últimas teleaulas nós tratamos de revoluções. Americana, francesa, industrial, das colônias ibéricas na América. Hoje nós vamos ver a reação que essas revoluções provocaram. A primeira delas foi a restauração das monarquias. Restauração é o restabelecimento de uma situação histórica vivida anteriormente, quer pela recuperação da independência de uma nação, quer pela volta ao poder de um regime ou de uma dinastia. No nosso caso, vamos tratar da volta ao poder de um regime, começando pela França, logo depois da queda de Napoleão. A monarquia foi restaurada e Luís XVIII assumiu o trono. Ele concedeu uma carta constitucional e governou junto com o parlamento. Assim, a França se tornou uma monarquia constitucional e não absolutista. Essa monarquia preservou algumas conquistas da Revolução, como a liberdade de imprensa e religião, a organização administrativa, a igualdade perante a lei e as liberdades individuais. Apesar disso, os nobres que voltaram do exílio e o clero forçaram o rei a tomar medidas menos populares, devolver as terras aos nobres e trocar a bandeira tricolor pela bandeira da dinastia de Luís XVIII.
A grande preocupação dos restauradores era redesenhar o mapa da Europa pós-napoleônica. E isso foi feito durante o Congresso de Viena. Viena, Áustria. Para um turista de hoje, é uma cidade que lembra valsas e bosques. Mas foi aqui que os representantes das grandes potências do século XIX se reuniram para redesenhar o mapa da Europa, entre 1814 e 1815. Dois princípios básicos orientaram as resoluções do Congresso de Viena. Primeiro, a restauração das dinastias destituídas pela Revolução e consideradas legítimas. Segundo, a restauração do equilíbrio entre as grandes potências, evitando a hegemonia de alguma delas. Ou seja, evitar que uma potência passasse a mandar mais que as outras. Difícil, né? Veja como ficou a divisão territorial que não satisfez a nenhuma das potências participantes. Foi formada a Confederação Alemã, da qual faziam parte a Prússia e a Áustria. A Áustria ainda ganhou a região dos Balcãs e o norte da Península Itálica. A Rússia anexou a Finlândia e a Polônia. A Bélgica e a Holanda formaram o Reino dos Países Baixos. A Suécia e a Noruega se uniram. A Turquia manteve o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa. E a Inglaterra ampliou seu império colonial. Ô Vicente, isso aqui não vai dar certo. Olha, cada um pegou o que interessava, tá certo? Sem se preocupar com as nacionalidades do povo. Misturou língua com língua, cultura com cultura, civilização com civilização. Olha, os monarcas absolutistas eram assim mesmo, viu, Gil? E te digo mais, essa divisão de país ainda vai dar muita confusão, você vai ver. Olha, eu acho, Vicente, que esse congresso de Viena deve ter deixado muita gente importante insatisfeita, viu? Uma pessoa importante que não gostou nada dos rumos tomados pelo Congresso de Viena foi Napoleão. Tanto que ele resolveu abandonar o seu exílio na ilha de Elba e voltar à luta. Esse episódio ficou conhecido como 100 Dias de Napoleão. Março de 1815. Napoleão desembarca no porto francês de Cannes. Napoleão chega a Paris, toma o poder e faz uma proposta de paz. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia não aceitam a proposta e se unem contra Napoleão. Junho de 1815. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo e enviado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena. Fim dos 100 dias de Napoleão. E lá vai o Napoleão de novo. Será que ele ainda volta? Olha, você sabe que as potências europeias viveram com esse medo durante muito tempo. Mas o Napoleão acabou morrendo em 1821 no exílio. Como a gente já viu numa das teleaulas. Foi mesmo, não estava lembrando. Então, olha, e tem mais. Os representantes das monarquias absolutistas no Congresso de Viena, para evitar que aparecessem outros Napoleões, fizeram um pacto. E como chamou esse pacto? Esse pacto se chamou a Santa Aliança. E o seu objetivo era perseguir os seguidores das ideias revolucionárias de 1789 e sufocar as rebeliões contra o absolutismo em todo o mundo. A Santa Aliança começou a agir em 1817 e teve muito trabalho, porque em vários países surgiram organizações populares para lutar contra o absolutismo e a ocupação estrangeira de suas pátrias. Sempre que um governo toma decisões que desagradam a população, uma parte dessa população se organiza para defender aquilo que considera seus direitos. No Brasil de hoje, existem vários movimentos populares para defender vários direitos. Terra, moradia, trabalho, escola pública. Você já ouviu falar em alguns desses movimentos? Vamos ver. Na Europa, nos tempos da Restauração, surgiram vários movimentos populares. O senhor ouviu falar nos movimentos populares? Terra, trabalho... Já. Que movimentos o senhor conhece? Tomo conhecimento pelo jornal do Movimento Sem Terra, né? Conheço o Reage de São Paulo. Existe um movimento contra a violência, vários movimentos sociais, né? Gente, nós finalizamos esta videoaula, que todos possam ter sido contemplados com mais um pouco do conhecimento. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos.